Olá, vamos falar hoje sobre uma das questões mais complicadas do direito penal, a responsabilidade. Quando alguém comete um crime, o que acontece depois? Será que a lei pune todo mundo do mesmo jeito? Olha, a resposta é bem mais interessante do que parece. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão. Cometer um crime já basta para a pessoa ser punida? A gente tende a pensar que sim, né? Fez, tem que pagar. Mas na prática, o sistema legal vai muito além do ato em si. Ele olha com uma lupa para quem cometeu o crime. E para a gente ter uma ideia do peso disso, dá uma olhada nesse gráfico. Quase 90% do foco nas discussões jurídicas está em cima de um único conceito, a tal da imputabilidade. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O que faz alguém poder ou não ser responsabilizado por seus atos? O ponto-chave é esse, então. A lei não julga só o ato, mas o autor. Não é só sobre o que foi feito, mas principalmente sobre quem fez. O que está em jogo é a condição da pessoa, o estado mental dela, as circunstâncias, tudo isso entra na conta. Ok, vamos entender como isso funciona na prática. Para a lei poder, de fato, culpar alguém, ela precisa analisar um conceito chamado culpabilidade, que se apoia em 3 grandes pilares. Então, o que é essa tal de culpabilidade? Pensa assim, é o juízo de reprovação da lei sobre a pessoa. Uma coisa é dizer que o ato foi errado, isso é a ilicitude. A culpabilidade vai além e pergunta, essa pessoa aqui especificamente pode ser responsabilizada por ter feito isso? E para chegar nessa resposta, a lei olha para esses 3 elementos. Primeiro, a pessoa tem capacidade de entender o que fez. Isso é a imputabilidade. Segundo, ela tinha como saber que aquilo era contra a lei? E terceiro, o mais interessante, na situação em que ela estava, dava para exigir que agisse de outro jeito? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, a culpa pode cair por terra. Certo. Vamos começar pelo primeiro pilar que tem as exceções mais famosas. A lei já define de cara alguns grupos de pessoas que simplesmente não podem ser culpadas. Aqui, o nosso Código Penal é bem direto ao ponto. Primeiro, menores de 18 anos. Simples assim. É um critério biológico, não tem discussão. E segundo, quem por alguma doença mental ou desenvolvimento incompleto era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo na hora do crime. E essa palavra é crucial, viu? Inteiramente. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo. Pensa numa pessoa com um diagnóstico psiquiátrico que durante um surto comete um crime. Se a perícia comprovar que naquele momento ela estava completamente fora de si, sem a menor noção da realidade, ela não vai para a prisão. Ela fica isenta de pena e recebe o que a gente chama de medida de segurança, que geralmente é um tratamento. Agora a gente entra num terreno polêmico, o dos mitos. Sabe aquelas desculpas que a gente vê em filme e novela? O crime por paixão ou o clássico "ah, mas eu estava bêbado". Será que isso cola na vida real? A resposta curta, não. A lei é claríssima sobre isso. Está aí, no artigo 28 do Código Penal. Emoção ou paixão não excluem a responsabilidade. Ou seja, aquele papo de perdi a cabeça por ciúmes, foi em legítima defesa da honra, juridicamente, isso não serve de desculpa para nada. Tudo bem, paixão não cola. Mas e a bebida? Essa é uma dúvida clássica. Se a pessoa bebeu todas e cometeu um crime, a responsabilidade é a mesma? Então, a lei faz uma divisão muito inteligente. De um lado, tem a embriaguez voluntária, ou seja, a pessoa quis beber ou foi descuidada. Nesse caso, a responsabilidade é total, sem desculpas. Do outro lado, existe um caso raríssimo, a embriaguez acidental completa. Tipo, alguém foi forçado a beber ou foi drogado sem saber. Só nesse cenário, e se a pessoa ficou totalmente sem noção do que fazia, a responsabilidade pode ser excluída. Vamos ver um exemplo prático. O Marcelo bebeu por vontade própria, se meteu numa briga e matou alguém. Ele vai ser responsabilizado? Com certeza, foi ele quem decidiu beber. Então, ele arca com as consequências dos seus atos, mesmo que estivesse bêbado. Agora, olha a diferença nesse outro caso. O Mévio foi obrigado por um ladrão a beber. Ele ficou completamente bêbado, sem saber o que estava fazendo e acabou matando o próprio ladrão. Aí a história muda. Como ele foi forçado, a lei entende que não dá para culpá-lo. Mas percebe como é uma situação bem extrema e específica, né? Beleza. Já falamos de idade, de saúde mental e derrubamos os mitos da paixão e da bebida. Mas e quando a pessoa é totalmente capaz, só que foi forçada a cometer o crime? Isso nos leva direto para o nosso último pilar. Lembra daquela pergunta? Dava para exigir que a pessoa agisse de outro jeito? É sobre isso.
Existem situações em que, embora alguém cometa um ato ilegal, a lei reconhece que não tinha como esperar outra atitude daquela pessoa. Era, digamos, humanamente impossível. O exemplo clássico é este. Imagina uma gerente de joalheria. Assaltantes entram, colocam uma arma na cabeça dela e ordenam: abre o cofre. Ela vai lá e abre. Se a gente for pensar friamente, a ação dela ajudou no roubo. Ela abriu o cofre. Mas a pergunta que importa para o direito é: ela é culpada por isso? E a resposta é um sonoro não. O nome disso é coação moral irresistível. A ameaça era real, era grave e tirou dela qualquer poder de escolha. A lei não exige heroísmo de ninguém. Por isso, a culpa dela é totalmente afastada. Então, para a gente amarrar tudo, o que tiramos de mais importante? Primeiro, a lei não olha só para o crime, olha para o criminoso. Segundo, menores e pessoas sem capacidade mental de entender o que fazem são isentos. Terceiro, desculpinha de crime passional não funciona. Quarto, beber por vontade própria também não tira a responsabilidade. E por fim, em casos extremos de coação ou embriaguez acidental, aí sim a responsabilidade pode deixar de existir. E tudo isso nos deixa com uma grande reflexão, né? A lei tenta ser justa, tenta olhar caso a caso, mas a pergunta que fica é: onde é que a sociedade deve traçar essa linha? Onde termina a responsabilidade de cada um e onde começam a pesar as circunstâncias? É um debate enorme que vai muito além dos tribunais. Fica aí para a gente pensar. Valeu!